deu, tá bom? Mas eu quero usar esse texto aqui como base. Eu tenho alguns minutos e eu preciso muito da sua atenção para explanar esse texto, tá ok? E também falar um pouco sobre o arrebatamento. Algumas coisas que eu não falei na sexta-feira que eu tive aqui, eu quero poder falar aqui nesta noite. E eu quero trabalhar com os irmãos em alguns tópicos, tá? E o último tópico que eu vou trabalhar com vocês é porque que eu não creio que a igreja não passará pela grande tribulação. Por que que eu não creio, biblicamente falando, por que que a igreja não passará pelo período tribulacional? Falar da escatologia, talvez esse termo seja talvez novo para alguns dos irmãos que estão me ouvindo. Eu sei que os irmãos que estiveram aqui talvez se lembram do que eu falei acerca da escatologia. Para quem não sabe, a escatologia é uma das doutrinas dentro da teologia que nós estudamos, tá ok? Junto com as outras demais doutrinas, cristologia, amartiologia, teologia, bibliologia, tá ok? E a escatologia, ela é a doutrina que estuda, obviamente, acerca das últimas coisas. Porque ali nós temos, dentro dessa palavra, obviamente, escatologia, nós temos duas palavras ou duas expressões gregas, né? Scatos, que é últimas coisas, e logia, não logia, logia, né? Porque o gama, obviamente no texto grego, ainda mais no grego koiné, você nunca vai falar de um G, obviamente, de gelo. Não. No grego você sempre vai falar o gama como de gato. Por isso que é logia, nunca logia, tá? Então, escatologia é basicamente o estudo da doutrina das últimas coisas. Queira você doutrina, queira você, obviamente, estudo, tratado, assunto sobre as últimas coisas, tá ok? Isso é de sua preferência, tá bom? Isso vale, tá ok? Então, a escatologia vai tratar sobre esses assuntos. Mas quando nós entramos dentro dessa área, porque o arrebatamento, o tema do arrebatamento faz parte dessa área da escatologia. E eu não posso fugir dela. Porque se eu estou falando hoje, estou falando obviamente sobre o arrebatamento, eu tenho que falar sobre a escatologia, porque faz parte. É a doutrina que estuda. Porque o arrebatamento, além de ser um dos temas dessa doutrina, existem vários outros temas. É claro que não vou ter tempo de tratar aqui, mas eu quero que os irmãos saibam que antes, obviamente, de nós tratarmos desse tema do arrebatamento, que é um dos temas que nós estamos abordando aqui, existe um tema muito antes do que esse, que é o primeiro tema que a escatologia aborda, que nós chamamos de estado intermediário, que é o estado entre a vida e a morte, ou como você queira, entre a morte e a ressurreição, ok? Então, quando você fala de estado, ou quando nós ouvimos de estado intermediário, dentro da escatologia bíblica, nós falamos entre um estado entre a morte e ressurreição. É por isso que nós falamos que quando um crente, um cristão morre, ou um ímpio morre, para onde que ele vai, biblicamente falando? Eu sei que existem diversas interpretações, além da interpretação bíblica. Se você for olhar nas várias religiões que nós temos hoje no mundo, existem várias interpretações acerca para onde que nós vamos quando nós morremos. Mas nós, como cristãos, nós acreditamos conforme as Escrituras nos garante, que quando aquele que está em Cristo, e isso eu tenho que deixar claro, aquele que está em Cristo, aquele que não está em Cristo, eu sei que todos nós entendemos essas duas questões. Aquele que está em Cristo, para onde é que ele vai, Diego? Bom, nós conhecemos e nós sabemos biblicamente que aquele que está em Cristo, quando morre, ele vai para um lugar chamado paraíso, ou seio de Abraão, que é o que as Escrituras nos garante. Apocalipse capítulo de número 6, a partir dos versos 1, você vai ver almas clamando debaixo do altar de Deus.
Aquelas almas, obviamente, é simbolicamente falando o que está acontecendo ali, mas representa algo real. Aquelas almas, se você for ler Apocalipse capítulo 6, que estão ali debaixo do altar de Deus, são almas que morreram no período tribulacional e que foram para o paraíso. Essas almas eram aquelas almas que estavam em Cristo. Então o paraíso fica abaixo do trono de Deus. É isso que nós vemos em Apocalipse capítulo de número 6. Então, biblicamente falando, aquele que está em Cristo, quando morre, quando falece, vai para esse lugar chamado, no Velho Testamento é conhecido como seio de Abraão, mas no Novo é conhecido mais como paraíso, tá ok? Gozo, podemos dizer assim. Você se lembra do que Jesus disse para o ladrão da cruz? Em Lucas capítulo de número 23, ele deixou claro que, em verdade vos digo, ele disse para aquele ladrão que reconheceu ele como o suficiente salvador da sua vida, ele reconheceu que ele era o Filho de Deus. E Jesus deixou claro para ele, em verdade vos digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É interessante porque Jesus deixa claro que quando ele morresse, aquele ladrão, imediatamente ele iria para o paraíso com Jesus. Por quê? Porque aquele ladrão reconheceu Jesus como seu Salvador. Ele reconheceu Jesus como Filho de Deus, a sua verdadeira identidade. Aqui nós já temos a base, como vários outros versículos que eu poderia citar. Aqui, biblicamente falando, dentro das Escrituras, que aquele que está em Cristo vai para este lugar, biblicamente falando. Mas, Diego, para onde que os ímpios, aqueles que não estão em Cristo, vão? Obviamente, as Escrituras nos deixam claro, principalmente na segunda carta do apóstolo Pedro, ele deixa claro, mas vários outros versículos, principalmente Paulo em suas cartas, ele deixa claro, aquele que não está em Cristo, infelizmente, nós temos que afirmar isso categoricamente, vai para um lugar chamado lugar de tormento. Para onde aquele rico, em Lucas capítulo 16, ele foi? Se você conhece a parábola do rico e Lázaro, que não é uma parábola, é uma história, tá bom? Historicamente falando, você que conhece a história, você sabe que o rico, quando morreu, foi para onde? Foi para o lugar de tormento, mas Lázaro, que era aquele que sofria, aquele que não teve uma vida conforme a vida do rico, porque o rico tinha uma vida de luxúria, uma vida de gozo, uma vida muito bem feita aqui na terra. Mas Lázaro, que era pobre, não teve essa oportunidade. Ele não teve a vida que o rico teve. Mas Lázaro não. Lázaro, quando morreu, Jesus deixou claro, Abraão veio e o que aconteceu? Para o seio de Abraão, ali o rico foi para o lugar de tormento. Lázaro foi para o seio de Abraão, para o paraíso, e o rico foi para o lugar de tormento que nós chamamos e conhecemos de inferno. Só que eu quero deixar claro aqui que inferno é apenas um lugar, podemos dizer assim, um lugar de introdução para o lago de fogo, tá ok? Para deixar bem claro para os irmãos, porque é um lugar de preparação, ainda não é o lago de fogo, porque existem algumas expressões que nós encontramos dentro do original das Escrituras para acerca de inferno, e uma delas é sepultura, tem Geena, tá bom? Tem Tártaro, mas o que nós conhecemos mais especificamente para a expressão inferno é duas palavras que nós temos tanto no Velho Testamento como no Novo. E talvez você já ouviu essas palavras. Uma delas é Sheol e a outra é Hades. Então aquele que não está em Cristo, quando morre, vai para esse lugar chamado Hades, que é basicamente o inferno, um lugar de preparação para o Geena, que é o lago de fogo, conforme Apocalipse capítulo de número 20
a partir dos versos 15, que ali vai descrever acerca do juízo final. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu comecei falando sobre isso? Porque eu quero que vocês entendam de primeira mão que existe esse estado intermediário entre a morte e a ressurreição, para nós entendermos o arrebatamento. Porque os adventistas do sétimo dia, eles acreditam que quando alguém morre, essa pessoa nós não acreditamos pentecostais, nós assembleianos não acreditamos como os adventistas acreditam. Eles acreditam que quando alguém morre, seja você que está em Cristo, ou seja quem não está em Cristo, essa pessoa ela vai para esse estado intermediário, mas ela está dormindo, ela não está consciente. Nós não acreditamos assim, até porque Lázaro, no seio de Abraão, ele estava consciente. O rico, no lugar de tormento, no Hades, ele estava consciente, até porque ele pede para o pai Abraão colocar o dedo ali, naquela água, e colocar um pouco ali na sua língua, porque o lugar que aquele rico estava era um lugar onde se queimava, um fogo se queimava eternamente, porque o fogo que estava ali naquele lugar, irmãos, era um fogo que não tem explicação. O próprio rico deixa claro que ali ardia, ali queimava, mas não era, obviamente, um fogo conforme nós estamos acostumados aqui na terra, é um fogo completamente diferente. É por isso que ele pede para o pai Abraão: Abraão, se o Senhor puder, pai, coloque o dedo na água e coloque na minha língua para me refrescar, porque aqui está quente. Então, nós vemos que o rico, ele está consciente. Nós vemos que Lázaro está consciente, mas os adventistas creem que não. Aquele que morre não está consciente, está apenas dormindo. Nós não cremos assim. Eu não vou falar aqui os vários versículos, até porque o meu tempo vai esgotar. Mas, biblicamente, conforme a nossa posição pentecostal, assembleiana e bíblica, nós cremos que quando alguém morre, seja o ímpio, seja aquele que está em Cristo, essa pessoa não está dormindo, ela está consciente. Aquele que está no paraíso está consciente do que está acontecendo, ela está consciente de que está com Cristo. E aquele que não está com Cristo, aquele que está no Hades, no tormento, ele está consciente de que está no lugar de tormento. Ele está consciente de que ele teve a oportunidade quando ele esteve aqui na terra, quando ele esteve vivo, mas agora ele tem a consciência, ele está consciente de que não tem mais como voltar para trás, não tem mais como voltar para que pudesse confessar a Cristo como seu Salvador, para que pudesse reconhecer Jesus como seu Salvador e assim ir para o lugar aonde Lázaro foi, que é o seio de Abraão. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Aleluia. Nós não acreditamos, obviamente, nessa interpretação, nós pentecostais. Nós acreditamos na consciência, tá bom? Após a morte. Eu quero deixar isso claro para os irmãos, para nós entendermos esse tema, para nós entendermos o arrebatamento, porque o período, obviamente, esse período que nós acabamos de falar, entre a morte e ressurreição, tá ok? Período intertestamentário, quando nós olhamos para o Velho e o Novo Testamento, nós encontramos isso nas páginas das Escrituras, e nós encontramos esse estado intermediário, por quê? Porque o arrebatamento faz parte desse evento. O arrebatamento é um desses temas dentro da doutrina da escatologia. Porque quando eu falo de estado intermediário, eu estou falando que aquele que morreu em Cristo, ou aquele que não morreu em Cristo, aquele que está, ou aquele que não está em Cristo, que faleceu, eles estão nesse estado, mas vai acontecer uma ressurreição. E essa ressurreição é que vai acontecer, obviamente está ligada ao arrebatamento,
Por isso que eu comecei falando sobre o período, obviamente, entre a morte e a ressurreição, esse estado intermediário, porque faz parte do arrebatamento. Porque quando nós falamos, eu falei isso aqui na sexta-feira, obviamente que eu estive aqui sobre arrebatamento, eu não vou me aprofundar muito, mas eu quero deixar claro, porque quando a Bíblia fala da vinda do Senhor Jesus, nós pentecostais, nós assembleianos, nós cremos diferente de algumas interpretações, de algumas denominações, tá bom? De alguns estudiosos, obviamente, porque existem várias interpretações acerca do arrebatamento, acerca da volta de Jesus. E eu vou deixar claro aqui, tá bom? Sobre essas escolas de interpretação bem breve para vocês, porque o assunto que nós outrora vamos descrever acerca do arrebatamento em Mateus 24, nós vimos aqui dentro do contexto de Mateus, nós temos que entender que Mateus é um evangelho judaico. Mateus escreve para os judeus, diferentemente de Marcos, que escreve para os gentios, para os romanos, e diferente de Lucas, que escreve para os gregos. Lucas era médico, Lucas tinha conhecimento da medicina e obviamente escreveu o seu evangelho com mais detalhes acerca da medicina, acerca de milagres que Jesus fez. Mas Mateus, eu quero que vocês entendam, é que é o evangelho judaico. Só que cada evangelista, obviamente eu não vou falar de João, porque o evangelho de João, ele é mais teológico, ele é universal, ele é para a igreja. Mas esses evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são conhecidos como evangelhos sinóticos, tá bom? Para quem não sabe, a palavra sinóticos quer dizer ver semelhantes, porque quando você lê Mateus, quando você lê Marcos e Lucas, você vai notar algumas semelhanças ou várias semelhanças que esses três evangelhos carregam. Se você já leu esses três evangelhos, você vai saber o que eu estou falando. Se você leu algo em Mateus, quando você lê em Marcos, você vai perceber outrora, e você vai entender, ora, eu li isso aqui em Mateus, você está lendo Marcos, mas você percebe que você leu em Mateus esse assunto que Marcos está tratando. Mas quando você lê Lucas, você percebe que você já leu aquele assunto que Lucas está tratando no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. Então existem essas semelhanças entre esses três evangelhos, por isso que são conhecidos como evangelhos sinóticos, que é ver conjuntamente, é isso que significa. Mas João não. O evangelho de João já é um evangelho, além de ser teológico, ele apresenta Jesus, irmãos. Apresenta Jesus como o Filho de Deus. Mas, principalmente, a tese de João é apresentar que Jesus é Deus. É mostrar que Jesus é Deus. Jesus não é apenas o Filho, Jesus é o próprio Deus. É algo que está além da nossa compreensão, porque faz parte da Santíssima Trindade. Mas Mateus, esse evangelho, ele se diferencia porque ele apresenta Jesus como o Messias prometido. As profecias do Antigo Testamento apontavam para o Messias, principalmente Isaías 53, que é o ápice da revelação acerca do Messias. Diego, quem que Isaías está falando no seu livro em Isaías 53? Ele fala, ou está falando acerca do Messias que viria. Para os judeus, aquele Messias não se trata de Jesus. Mas para nós cristãos e que interpretamos a Bíblia, nós cremos que Isaías 53 se refere ao próprio Jesus, porque fala do servo sofredor, fala que ele viria e morreria por nós, obviamente pela humanidade, se sacrificaria por todos, seria moído, não abriria sua boca, mas iria para o matadouro e seria, obviamente, ele sacrificado pelos homens. Esse Messias que Isaías descreve em Isaías 53, no seu livro profético, é acerca de Jesus que nós cremos. É o ápice da profecia, é o ápice da revelação. É por isso que Mateus, quando escreve o seu evangelho, ele mostra Jesus como esse Messias
prometido que cumpriu as profecias do Antigo Testamento. Marcos apresenta Jesus como servo sofredor. Lucas apresenta Jesus como o Filho do Homem. Eu quero que vocês entendam isso, porque para nós entendermos Mateus 24, que é o texto que nós lemos, nós precisamos entender o contexto imediato, mas também nós precisamos entender o contexto remoto. Diego, o que é o contexto imediato e o que é o contexto remoto? O contexto imediato é o contexto que nós já percebemos de cara. Quando você lê um texto, você já percebe se o contexto, versículos anteriores e versículos posteriores. Mas quando se trata do contexto remoto, esse contexto remoto se trata de todo o livro. Para você ter uma compreensão de um texto, você tem que olhar para esses dois contextos, contexto imediato e contexto remoto. Então, para entendermos Mateus 24, sobre o que Jesus está falando nesse contexto, o que é que Jesus está querendo dizer? Quando nós olhamos, você que estiver com sua Bíblia aberta, será muito bom para nós acompanharmos o raciocínio, principalmente para você me acompanhar. Se você olhar para o versículo de número 1, está escrito: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Olha o versículo 2. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Irmãos, esse é o contexto imediato para nós entendermos as palavras de Jesus. Nós temos que analisar o contexto imediato, porque Jesus está saindo do templo, esse é o contexto, junto com seus discípulos. Jesus está mostrando, obviamente, as edificações do templo, porque não sei se você sabe, mas naquele templo, esse templo que Jesus está mostrando, sendo edificado, reedificado, tá bom? Para os discípulos, não é o templo de Salomão, que foi destruído pelo exército babilônico e por Nabucodonosor. Não, esse templo é o segundo templo que foi reconstruído por Zorobabel e por Josué. Esse templo foi reconstruído após o povo voltar do cativeiro babilônico, tá ok? E é por isso que nós entendemos aqui nesse contexto que Jesus está falando desse templo que está sendo reconstruído, reedificado, porque quem governava nessa época era Herodes o Grande. Herodes o Grande, o que ele quis fazer? Ele não era judeu, mas ele quis ganhar os judeus para si. E o que ele fez? Ele olhou para o templo edificado de Zorobabel e de Josué. Ele olhou para o templo e disse: eu vou reedificar esse templo, ou melhor dizendo, eu vou embelezar esse templo, eu vou deixar ele mais bonito, eu vou deixar ele mais belo, porque ele queria ganhar o povo judeu, porque ele não era judeu. É por isso que Jesus, quando mostra o templo para os discípulos aqui em Mateus 24, é por isso que a expressão nós encontramos aqui, edificações. Nós encontramos que o templo ainda estava em construção. É por isso que Jesus fala: isso que vocês estão vendo aí, esse templo em reconstrução, porque ainda não tinha sido completada a reconstrução. Herodes o Grande ainda não tinha, obviamente, os seus trabalhadores ainda não tinham terminado esse embelezamento, podemos dizer assim, do templo, tá bom? Mas Jesus está mostrando, mesmo o templo não ainda sendo reconstruído, sendo embelezado, Jesus está mostrando esse templo para os discípulos. É por isso que Jesus, quando mostra essas coisas para os discípulos, se você estiver me acompanhando com a sua Bíblia aberta, aqui nós chegamos na parte B do versículo 2, é que Jesus, ele diz: em verdade vos digo que esse templo, é o que Jesus está falando, esse templo que vocês estão vendo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Porque na parte A ele já disse: não vedes tudo isso? Porque é lindo a arquitetura, o templo está ficando belo, mas será que vocês não veem tudo isso? O que eu quero deixar claro é que em verdade eu vos digo que o que vocês estão vendo
não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus está deixando claro, o que vocês estão vendo vai ser derrubado, vai ser destruído. E aqui Jesus está falando sobre o ano 70 depois de Cristo, que foi a destruição de Jerusalém e a destruição do templo pelo general Tito e o imperador Vespasiano, que era o imperador da época. Para você ter uma ideia, naquela época, no ano 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém, irmãos, o exército romano, eles cercaram Israel por vários meses. Ninguém podia sair, ninguém podia entrar. E o povo estava morrendo de fome. Sabe o que as mulheres faziam naquela época? Elas matavam os seus bebês, matavam as suas crianças para comerem as suas carnes, porque a fome era muito grande. E quando o exército romano terminou a sua emboscada, terminou o seu cerco, eles invadiram Jerusalém, porque já chegou a hora, já tinha chegado a hora. Eles invadiram, eles pegavam as mulheres grávidas, eles partiam a sua barriga, tiravam os seus bebês e colocavam ratos dentro da barriga das mulheres e costuravam e matavam as crianças. Não foi uma atrocidade tremenda no ano 70 depois de Cristo, com essa invasão do exército romano. É isso que Jesus está falando, que quando ele diz que não ficaria pedra sobre pedra, era a destruição do templo nesse ano 70 depois de Cristo, pelo exército romano. Por quê? Eu não sei se os irmãos sabem, mas o povo de Israel esperava um Messias que viria tirá-los do jugo de Roma. Os discípulos aqui, eles não tinham entendido as palavras de Jesus, na sua grande maioria, e nem tinham entendido a real missão de Jesus. Por quê? Porque os próprios discípulos de Jesus, eles pensavam que Jesus era o Messias que viria libertá-los do jugo de Roma. Mas essa não era a missão de Jesus. A missão de Jesus era vir morrer pelos nossos pecados. Uma das missões de Jesus. Não é por acaso que João, capítulo 1, versículo 29, João Batista, ele descreve: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É a missão de Cristo. Jesus não veio libertar o povo de Israel do jugo de Roma. Ele veio para outra missão. Mas os discípulos não entenderam a real missão de Cristo. Eles só vão entender após Cristo ressuscitar. Eles só vão entender após Jesus passar 40 dias e 40 noites com eles, após a sua ressurreição. Aí é que eles vão entender qual era a real missão de Jesus, porque Jesus deixou claro: olha, eu vou para Jerusalém, eu vou ser entregue nas mãos dos homens, e eles vão me matar, ou eles vão matá-lo, porque ele fala de si próprio. Ele deixou claro que ele mesmo seria entregue para ser morto. Ele se sacrificaria voluntariamente por nós, pelos pecados da humanidade. Essa é a real missão de Jesus. Mas, irmãos, nós assembleianos, nós cremos, porque aqui em Mateus 24, eu sei que muitos cresceram, porque o versículo 3, olha o que está escrito: e estando assentado no monte das